Sexo entendido como ato de devoção. Em determinadas culturas antigas, mulheres se deitavam com desconhecidos dentro de santuários, e isso não era visto como transgressão. Era ritual, era dever religioso. Enquanto em Israel prostitutas eram apedrejadas, povos vizinhos as exaltavam como figuras sagradas. A mesma mulher que Moisés condenaria à morte seria considerada santa do outro lado da fronteira. E o detalhe mais desconcertante: algumas dessas mulheres aparecem na própria Bíblia, na linhagem de Jesus Cristo. Quando se compreende por que Deus permitiu isso, essas narrativas nunca mais são lidas da mesma maneira. Para entender a realidade das prostitutas nos tempos bíblicos, é preciso abandonar completamente as ideias modernas sobre prostituição. Não existiam esquinas mal iluminadas nem cafetões como conhecemos hoje. O que havia era um sistema profundamente conectado à religião, à economia e à sobrevivência. Tudo era tão entrelaçado que separar esses elementos era quase impossível. No mundo antigo, uma mulher podia vender seu corpo por pelo menos 3 motivos totalmente distintos. Cada motivo criava uma categoria específica, com direitos, tratamento social e destinos radicalmente diferentes. Algumas viviam em palácios, outras morriam esquecidas em becos. A diferença entre elas não estava na moral, mas na divindade à qual estavam associadas. A primeira categoria é a mais chocante para a mentalidade moderna, a prostituta sagrada. Elas atuavam em templos dedicados a divindades como Ishtar, na Mesopotâmia, Astarte, em Canaã, e Afrodite, na Grécia. O ato sexual era considerado um serviço prestado aos deuses. Heródoto, escrevendo no século V a.C., descreveu rituais que ainda hoje causam espanto. Segundo ele, toda mulher nascida na Babilônia era obrigada, ao menos uma vez na vida, a ir ao templo de Afrodite e se deitar com um homem desconhecido. Ela não podia escolher. O primeiro homem que lançasse uma moeda em seu colo tinha direito a ela, sem possibilidade de recusa. Não importava a idade, aparência ou condição. A moeda selava um contrato sagrado. O pagamento não ficava com a mulher, era destinado ao templo, e ela retornava para casa após cumprir sua obrigação religiosa. Como sociedades inteiras puderam normalizar algo que hoje é visto como abominação? A resposta está na teologia desses povos. Para cananeus, babilônios e fenícios, o sexo era mais que prazer físico, era uma força cósmica. Os deuses se relacionavam sexualmente entre si e dessas uniões surgiam as estações, as colheitas e a fertilidade. Quando um homem se deitava com uma prostituta do templo, acreditava estar participando de um ritual que assegurava a prosperidade da terra, a multiplicação dos rebanhos e a continuidade da vida. A prostituta não era desprezada, era vista como mediadora entre humanos e divindades. Seu corpo era considerado um altar vivo onde céu e terra se encontravam. Aqui surge a primeira revelação que muda tudo. Descobertas arqueológicas mostram que muitas dessas mulheres ocupavam posições de enorme poder. Escavações no templo de Ishtar, em Ur, revelaram registros cuneiformes indicando que prostitutas sagradas possuíam terras, administravam negócios e emprestavam dinheiro com juros. Algumas eram mais ricas que comerciantes bem-sucedidos. Uma tábua específica, catalogada como ET 592, menciona uma sacerdotisa prostituta chamada Amat Shamas, dona de campos, escravos e uma casa de 2 andares. Ela não era vítima, era uma empresária, e sua atividade era considerada sagrada. Outros registros mostram que essas mulheres podiam adotar filhos, redigir testamentos e comparecer a tribunais. Em uma sociedade onde a maioria das mulheres dependia totalmente de homens, prostitutas de templo possuíam uma autonomia que esposas legítimas jamais teriam. Mas seria um erro pensar que todas viviam assim. A segunda categoria era a da escrava sexual, e essa não tinha qualquer escolha. Meninas capturadas em guerras, vendidas por famílias endividadas ou nascidas de mães escravizadas, herdavam automaticamente essa condição. O Código de Hammurabi, um dos mais antigos conjuntos de leis conhecidos, contém ao menos 12 leis específicas sobre prostitutas e escravas sexuais. A Lei 144 permitia que um homem tomasse uma prostituta como esposa secundária, caso a primeira fosse estéril. Ainda assim, essa mulher jamais teria o mesmo status. Não podia sentar-se à mesa com a esposa principal, nem garantir herança aos filhos. Era tratada como um útero contratado de forma permanente. A brutalidade dessa realidade é difícil de dimensionar. Meninas de 10 ou 12 anos eram arrancadas de suas famílias em conflitos, levadas para cidades estrangeiras e vendidas em mercados como qualquer mercadoria.
Seu valor dependia da aparência, idade e até da saúde dos dentes. Compradores apalpavam seus corpos em público, avaliando defeitos. Mercadores anunciavam suas qualidades como quem negocia gado. Após a venda, pertenciam completamente ao dono. Ele podia usá-las, alugá-las ou revendê-las. Se engravidassem, o filho também era propriedade dele. Tentativas de fuga eram punidas com mutilação ou morte. Algumas eram marcadas com ferro quente no rosto para facilitar a identificação caso escapassem. Registros assírios indicam valores precisos. Uma escrava sexual jovem e saudável custava entre 20 e 30 ciclos de prata, o mesmo preço de um boi de trabalho. Essa equivalência não era acidental, era uma declaração explícita de valor. Para aquela sociedade, uma menina capturada valia tanto quanto um animal de tração, e ambos eram tratados como propriedade descartável quando deixavam de ser úteis. A terceira categoria era a mais comum, a prostituta de sobrevivência. Viúvas sem parentes que a sustentassem, mulheres abandonadas por maridos, órfãs sem dote para casar. Em uma sociedade onde mulheres não podiam possuir terras, exercer a maioria das profissões ou testemunhar em tribunais, as opções eram extremamente limitadas. Ou se casavam, ou dependiam de parentes homens, ou vendiam o único bem que possuíam. Não havia rede de proteção social nem caridade organizada suficiente. A fome era uma ameaça real, e entre fome e prostituição, a escolha praticamente se impunha. O profeta Ezequiel, no capítulo 16, descreve Jerusalém como uma criança abandonada no campo, ainda coberta de sangue do parto, sem ninguém para cortar o cordão umbilical. Deus a encontra, cuida dela, a veste com linho fino e joias, mas ela usa sua beleza para se entregar a qualquer um que passa. A metáfora é dura e revela algo essencial. Deus escolheu essa imagem porque sabia que seu público entenderia imediatamente. Prostitutas abandonadas eram uma visão comum nas ruas das cidades antigas. Quanto custava uma prostituta nos tempos bíblicos? Os valores variavam muito conforme a categoria e a região. Registros mesopotâmicos indicam que uma prostituta comum cobrava entre 1 e 5 ciclos de prata por encontro. Para comparação, um trabalhador comum ganhava cerca de 10 ciclos por mês. Isso significa que um homem gastava entre 10% e 50% do salário mensal em uma única visita. Prostitutas de templo cobravam valores bem mais altos. O prestígio religioso elevava o preço, e as cortesãs de elite da Babilônia, chamadas harinto, podiam cobrar o equivalente a meses de trabalho por uma noite. Elas atendiam reis, generais e diplomatas. Suas casas funcionavam como centros de poder, onde alianças eram formadas e segredos negociados. Gênesis capítulo 38 relata a história de Judá e Tamar. Tamar se disfarça de prostituta à beira da estrada. Judá, sem reconhecer a própria nora, negocia o pagamento, um cabrito do rebanho. Judá exige uma garantia até que o pagamento seja entregue. Judá oferece seu selo, seu cordão e seu cajado, objetos pessoais e intransferíveis. Isso revela a dinâmica da negociação. Um cabrito representava um valor significativo, equivalente a semanas de trabalho. Judá estava disposto a arriscar sua própria identidade como garantia. Isso mostra tanto o valor quanto o poder que algumas prostitutas possuíam. Mesmo uma prostituta de estrada podia negociar de posição relativamente forte. Mas aqui surge o ponto que realmente precisa ser compreendido: a diferença radical entre a forma como Israel tratava a prostituição e como os povos vizinhos a encaravam. Levítico 19:29 é direto: não profanarás tua filha fazendo-a prostituir-se. Deuteronômio 23:17 proíbe explicitamente a existência de prostitutas sagradas entre as filhas de Israel. O versículo seguinte vai mais além, ordenando que o pagamento proveniente da prostituição não seja levado à casa do Senhor para cumprir os votos. Deus rejeitava esse dinheiro não porque fosse impuro em si, mas porque aceitá-lo normalizaria a prática, criaria incentivo e transformaria o templo em beneficiário indireto da exploração sexual. E a punição para filhas de sacerdotes que se prostituíssem? Levítico 21:9 é claro: morte pelo fogo, queimadas vivas. A dureza do juízo impressiona, mas expõe algo essencial sobre a forma como Deus enxergava essa questão. Para ele, a prostituição não era apenas uma atividade econômica, era a corrupção da imagem divina, a deturpação de um ato criado para simbolizar a aliança entre marido e esposa, espelho da aliança entre Deus e seu povo. A filha de um sacerdote carregava um chamado especial à pureza.
Sua queda não manchava somente sua própria vida, mas também o ministério do Pai, o santuário onde ele servia e o Deus que ali habitava. Por que tamanha distinção? Porque Israel foi chamado a não viver como os povos ao seu redor. A explicação está no conceito de santidade. A palavra hebraica kadosh, traduzida como santo, significa separado, distinto, outro. Israel deveria ser diferente, profundamente diferente. Nenhuma área da vida estava fora dessa exigência. Alimentação, vestimentas, práticas agrícolas e, de modo muito particular, a sexualidade. Para as nações pagãs, a sexualidade estava ligada ao mundo divino. Seus deuses praticavam abusos, traições e atos desordenados. Israel, porém, deveria demonstrar que seu Deus não se assemelhava a eles. Ele não precisava de rituais de fertilidade, nem de práticas sagradas para controlar a natureza. Era soberano sobre tudo, não dependente de nada. Surge então uma questão desconfortável. Se Israel era tão rigorosa contra a prostituição, como explicar as mulheres dessa condição que aparecem de forma positiva nas Escrituras? Raabe é o exemplo mais conhecido. Em Josué, capítulo 2, somos apresentados a ela de maneira direta. 2 espias enviados por Josué entram na casa de Raabe, descrita claramente no texto hebraico como uma prostituta comum, sem qualquer tentativa de suavização. Era ali que estrangeiros podiam entrar sem chamar atenção, pois pessoas iam e vinham constantemente, sem questionamentos. Aquilo que a sociedade desprezava foi exatamente o que Deus usou como estratégia. Raabe não apenas escondeu os espias, ela enganou o rei de Jericó, colocou sua própria vida e a de sua família em risco, negociou proteção com grande habilidade e declarou uma fé extraordinária no Deus de Israel. Suas palavras, registradas em Josué 2, revelam uma convicção profunda. Ela reconheceu que o Senhor havia entregado a terra aos israelitas, que o temor havia tomado seu povo e que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro, tanto nos céus quanto na terra. Essa mulher, criada em meio à idolatria cananeia, demonstrou mais fé do que muitos israelitas que testemunharam milagres, mais coragem do que os próprios espias e mais confiança do que uma geração inteira que pereceu no deserto. E Deus respondeu a essa fé de forma impressionante. Raabe foi poupada na queda de Jericó, integrada ao povo de Israel, casou-se com Salmão da tribo de Judá e tornou-se mãe de Boaz. Boaz casou-se com Rute e dessa linhagem nasceu Davi. De Davi veio Jesus. O Evangelho de Mateus registra essa genealogia e faz questão de mencionar seu nome. Raabe não é escondida nem disfarçada, está ali explicitamente na linhagem do Messias. E ela não é a única. Tamar, nora de Judá, que se passou por prostituta para exigir o cumprimento da lei do levirato, também aparece nessa genealogia. O próprio Judá reconheceu que ela foi mais justa do que ele. Deus não a condenou, mas a incluiu em seu plano. Há ainda Batseba, cuja história envolve abuso de poder por parte de Davi, igualmente mencionada na linhagem real. Essas mulheres carregam histórias complexas, marcadas por dor, injustiça e escolhas difíceis, mas todas apontam para a mesma verdade. Deus não apaga o passado, ele o redime. A severidade da lei revela a santidade de Deus, mas a graça revelada nessas histórias mostra que ele transforma aquilo que foi quebrado em instrumento de redenção. O silêncio das fontes antigas sobre esse tema é quase ensurdecedor. Sabemos que mulheres ligadas a cultos religiosos, em posições privilegiadas, conseguiam acumular bens para a velhice. Mas a realidade da prostituta comum era outra. A mulher explorada nas ruas, usada e descartada, provavelmente terminava mendigando às portas das cidades, ou morrendo de fome e doença nos mesmos lugares onde antes trabalhava. Sem família que a acolhesse, pois havia desonrado seu nome, sem comunidade que a aceitasse, vista como impureza ambulante,
sem reservas financeiras, porque cada moeda conquistada servia apenas para sobreviver ao dia seguinte. O corpo, sua única forma de sustento, tornava-se também sua condenação final. Oséias, no capítulo 1, apresenta talvez a metáfora mais perturbadora das Escrituras sobre esse tema. Deus ordena ao profeta que se case com uma mulher infiel. Oséias obedece e se une a Gomer. Ela lhe dá filhos, mas depois o abandona. Retorna à vida antiga, entrega-se a outros homens, troca o marido fiel por clientes. Então, Deus ordena algo ainda mais chocante. No capítulo 3, versículo 1, diz: Vai outra vez, ama uma mulher que é amada de outro e adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles se voltem para outros deuses. Oséias compra a própria esposa de volta, paga 15 peças de prata e uma porção de cevada. Um valor baixo, preço de escrava comum, inferior ao que se pagaria por alguém saudável e valorizada. Era o preço que ela valia depois de anos sendo explorada. Seu corpo agora tinha menos valor do que quando ele a conheceu. A imagem é dolorosa. Israel é a esposa infiel. Deus é o marido traído. Ainda assim, ele paga para tê-la de volta. Não porque ela mereça, não porque tenha demonstrado arrependimento antes, mas porque ele ama com um amor que desafia a lógica humana. Oséias 11 expressa esse coração. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Meu coração se comove dentro de mim. Minhas compaixões se inflamam. Isso era escandaloso para a mentalidade antiga. Um homem publicamente desonrado deveria rejeitar a esposa. A lei permitia punição severa. A cultura exigia a ruptura definitiva. Qualquer homem respeitável cortaria laços. Deus ordena o oposto, porque ele não age segundo os padrões humanos. Seu amor não nasce do merecimento. Sua graça não espera arrependimento para começar a agir. Jesus continua essa mesma lógica desconcertante. Em Lucas 7, ele janta na casa de um fariseu chamado Simão. Uma mulher conhecida como pecadora, linguagem velada para a prostituta, entra sem convite. Leva um vaso de alabastro com perfume caríssimo, possivelmente tudo o que possuía de valor. Coloca-se aos pés de Jesus. Chora intensamente. Suas lágrimas molham os pés dele, que ela seca com os próprios cabelos. Beija-os repetidamente e os unge com o perfume. A cena é perturbadora. Uma mulher marginal tocando um mestre religioso em público. Cabelos soltos, sinal de intimidade extrema. Beijos nos pés, gesto de submissão total. O fariseu pensa que se Jesus fosse realmente profeta, saberia quem o tocava. Jesus conhece o pensamento. Conta a parábola de 2 devedores. Um devia muito, outro devia pouco. Ambos foram perdoados. Quem amaria mais? A resposta é óbvia. Então Jesus inverte completamente. O anfitrião falhou nas cortesias mais básicas. A mulher desprezada excedeu em honra. E Jesus declara que seus muitos pecados foram perdoados, porque muito amou. E diz a ela palavras que aquela sociedade jamais lhe ofereceria. A tua fé te salvou. Vai em paz. Paz com Deus. Paz consigo mesma. Ela entrou carregando vergonha acumulada por anos e saiu carregando perdão definitivo. Em João 8, outra mulher é arrastada diante de Jesus, apanhada em adultério. Exposta, humilhada, usada como armadilha. Se Jesus exigisse punição, perderia sua reputação de misericórdia. Se a absolvesse, seria acusado de violar a lei. Ele se abaixa, escreve no chão. Ninguém sabe o que escreveu. Após insistência, responde: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Um a um, começando pelos mais velhos, todos se retiram. A experiência ensina que ninguém acumula muitos anos sem segredos. Ficam apenas Jesus e a mulher. Ele pergunta se alguém a condenou. Ela responde que não. Ele diz: Nem eu a condeno. Vai e não peques mais. Não há humilhação pública, não há penitência imposta, há graça completa, responsabilidade clara e futuro aberto. E Raabe? O que aconteceu com ela após a queda de Jericó? Josué 6 descreve a destruição da cidade. As muralhas ruíram de forma inusual,
projetadas para fora, como se algo as tivesse empurrado desde dentro. Escavações arqueológicas no século XX encontraram exatamente esse padrão. Paredes colapsadas externamente, camadas profundas de cinza, grãos queimados ainda armazenados, indicando destruição rápida, não um cerco prolongado. Um setor específico de casas, junto à muralha norte, permaneceu em pé. Casas que podem ter pertencido a alguém cujo acordo garantiu preservação. Alguém que pendurou um sinal na janela. Alguém chamada Raabe. Ela sobreviveu. Sua família também. Todos os que estavam sobre o sinal escarlate foram poupados. E ela não foi apenas tolerada entre Israel, foi plenamente integrada. Casou-se com Salmão, homem respeitado da tribo de Judá. Gerou Boaz, exemplo de justiça e redenção. Tornou-se ancestral de Davi e ancestral do Messias. Hoje é possível visitar Tel Sultan, o sítio arqueológico de Jericó, próximo ao Mar Morto. Ruínas antigas aquecidas pelo sol do deserto, camadas de destruição ainda visíveis. Em algum ponto daquele lugar, uma mulher marginalizada decidiu apostar tudo em um deus estrangeiro, sem garantias, sem provas, apenas a convicção de que ele era diferente de todos os deuses que conhecera. Hebreus 11, o capítulo da fé, lista grandes nomes da história, e ali está ela. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu. O autor não suaviza seu passado, usa o termo direto, e imediatamente a associa à fé que salva. Em seguida, o texto afirma que ela não pereceu. O que a salvou foi a fé, não sua ocupação passada, não sua origem étnica, não obras religiosas que jamais teve oportunidade de praticar. Foi a fé. Tiago, no capítulo 2, usa Raabe como exemplo ao lado de Abraão. No versículo 25, declara que, da mesma forma, Raabe foi considerada justa quando acolheu os mensageiros e os fez sair por outro caminho. Abraão, o pai da fé, e Raabe, a prostituta cananeia, colocados lado a lado, ambos justificados, ambos apresentados como modelo para todas as gerações. Essa é a mensagem consistente das Escrituras sobre prostitutas. Não há romantização do pecado, não há normalização da exploração, mas também não existe condenação sem esperança. Deus rejeita a prostituição porque ela destrói pessoas feitas à sua imagem, transforma seres humanos em mercadoria e reduz a intimidade sagrada a uma troca comercial. Ao mesmo tempo, Deus ama prostitutas, porque elas continuam sendo pessoas feitas à sua imagem, portadoras de uma dignidade que nenhum pecado consegue apagar por completo. Essas duas verdades coexistem sem contradição. A lei condenava o ato com rigor absoluto. A graça resgatava a pessoa com amor igualmente radical. Quando ambas se encontraram na pessoa de Jesus, o resultado foi transformação. Mulheres descartadas pela sociedade tornaram-se ancestrais do Salvador. Pecadoras rejeitadas pela religião receberam perdão que escribas e fariseus jamais experimentaram. Mulheres marginalizadas foram acolhidas, enquanto líderes respeitáveis ficaram de fora do reino. Raabe escondeu os espias, apostou tudo em um deus estrangeiro e empendurou o cordão escarlate na janela enquanto aguardava a destruição ou a salvação. Quando as muralhas de Jericó ruíram, sua casa permaneceu de pé. Uma prostituta cananeia tornou-se ancestral de Davi e, por fim, de Cristo. Os achados arqueológicos confirmam que Jericó foi destruída de modo compatível com o relato bíblico. Muralhas colapsadas para fora, destruição rápida e intensa e uma seção ao norte preservada contra todas as expectativas. Hoje é possível caminhar por essas ruínas, tocar pedras aquecidas pelo sol do deserto, sentir sob as mãos o calcário áspero de mais de 3 milênios e a poeira do que um dia foi uma cidade viva. Em algum ponto daquele monte de escombros, uma mulher que vendeu o próprio corpo decidiu arriscar tudo por um Deus que mal conhecia, e esse Deus a inseriu na linhagem do Salvador do mundo.